Paz do Senhor Jesus. Deus me passou várias mensagens para os seus servos, especialmente para todos, que eu agrupei em um vídeo só, a pedido do Senhor Jesus. Amém? Então eu vou ler aqui todas as mensagens que Ele pediu para passar para o seu povo. Meus amados servos, ao redor do mundo, milhões de pessoas morrerão. Um meteorito celeste, por envio de meu Pai, cairá no Oceano Pacífico no dia 27 de outubro de 2018, o qual levantará uma onda gigante de 1.500 metros, chegando a atingir 12 quilômetros de extensão território adentro em alguns países, onde somente os que estiverem a 1.500 metros acima do nível do mar se salvarão. Recomendo a todos meus servos que se dirijam a locais de superior altitude a fim de vossa sobrevivência. Este mesmo aviso foi dado a Jerusalém após o término de minha missão na terra, quando o exército romano exilou Israel. Em Lucas capítulo 1 está escrito: quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora de sua absoluta destruição. Então os que estiverem na Judéia refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade saiam imediatamente, e os que estiverem nos campos não venham para ela. Porquanto estes são os dias de vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Eles sucumbirão ao fio da espada e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir assim. Versão da Bíblia KJA, Bíblia King James atualizada. General Tito e seu exército cercaram a Jerusalém, onde muitos pereceram de fome. Outros morreram ao fio da espada e ainda outros foram levados à força para o exílio. Muitos desobedeceram meu comando e sofreram as consequências. Por isso recomendo que escutem a minha voz para a vossa sobrevivência. No ministério de Abacuque, meu servo, muitas mulheres pereceram por não ouvirem o seu aviso de não recorrerem a deuses estranhos nem servirem a eles. Recomendo a todos os meus servos que se preparem para a chegada dessa data, pois causará um caos em todo o planeta. Muitas almas morrerão. O maremoto ou tsunami explodirá nas praias com tamanha força que causará danos irreversíveis na estrutura de algumas construções e inundará toda a orla marítima. No Brasil, recomendo que moradores da faixa litorânea movam-se para locais mais altos, a uma altura de 18 metros, pois neste país as marés chegarão até 15 metros em alguns locais. 18 cidades brasileiras litorâneas serão afetadas. Logo depois aquecerá muito. Locais mais atingidos: Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Assunção, Barra Mansa, Areia Branca, Baía de Guanabara, Botafogo e Flamengo, Grumari, Bangu e bairros adjacentes, Ilha do Governador, Ilha do Fundão, Irajá, Itaboraí, Jacarezinho, Leme, Maracanã, Nova Friburgo, Pavuna, Penha, Praia do Sono, Rio das Ostras, Sertãozinho. Santa Catarina, cidades de Camboriú, Joinville e Florianópolis com ondas de 9 metros. São Paulo, Santos, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião com ondas de 9 metros. Praia Grande, Vitória, Espírito Santo, Itabaiana, Salvador, Bahia e Santos, São Paulo será mais afetado, mas Praia Grande, metade da cidade sofrerá enchente, pois as ondas serão de 5 metros e invadirão até o pontal da praia. Portanto, saiam da cidade nas proximidades do evento. Quero meus servos evacuando a cidade. Depois poderão retornar, pois os danos não serão tão abrangentes. Não hesitem em fazer preparativos para esta data, deixando de acumular bens, mas preparando-se para a mudança e recomeço.
Não se assustem demasiadamente, apenas recomendo se prepararem para um novo começo no outro local. Não haverá segunda chance, ou saem da cidade ou perecerão. Muitos servos meus perecerão por não terem dado ouvidos à minha voz. Receba esta palavra como advertência. Eu vos darei um sinal. Quando virdes um sinal nos céus, uma lua com halo vermelho ao redor, se aproxima o dia. Lucas 21 está escrito: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Eis que vos avisei de antemão. Observem a minha palavra e permaneçam em súplicas e orações para obterdes o livramento. Receba a minha paz, assim disse o Senhor Jesus. Segunda carta. Amados servos meus, digo-vos que se preparem, pois haverá um terremoto de 6 a 8 graus na escala Richter. São os meus juízos sobre este país, Brasil. Estarei enviando um terremoto a esta terra no Trópico de Capricórnio. Estejam atentos. Estarei também julgando São Paulo pela sua injustiça social, frieza diante dos meus comportores reais, meus servos, os profetas, pela soberba e idolatria. Será principalmente na região entre os viadutos do Chá e Praça da Sé, nos próximos meses, mas também serão abalados os derredores. Para que vossos negócios não fiquem por demais abalados, vos recomendo uma mudança de instalação comercial longe do centro, pois pouco sobrará e haverá inviabilidade de vendas neste período. O dano físico será grande. Orem a mim e vos mostrarei um local. Meus comportores reais e os meus profetas estarão divulgando minhas profecias de advertência ao meu povo para que sejais livrados de maiores prejuízos físicos, emocionais e inclusive financeiros. Quem aceitar minha palavra, me buscar, darei livramento, conforme diz o Salmo 91. Não recorram a outro Deus, nem tampouco façam pilheiras de meus servos. Não esqueçam de informar aos meus servos que a redondeza da Avenida Paulista, Ipiranga, Jaçanã, arredores de Santana, Lapa, Vila Prudente serão afetados. A escassez de víveres será grande em todo o país após este evento, dentre outras calamidades que haverão. Não acumuleis bens, preparem a mudança de local de instalações, pois haverá perdas. Assim disseram o Senhor Jeová Deus e seu Filho Jesus Cristo. Terceira carta. Meus amados servos, quem vos fala é o Alfa e o Ômega, que está assentado à direita do Deus Pai, o qual era e há de vir. Cumprimento-vos com a minha paz. Vos escrevo esta carta para avisar-vos das coisas que ocorrerão em breve na terra, principalmente nesta terra chamada Brasil. Anuncio-vos um grande terremoto em meio ao Oceano Índico, na próxima década, que não tardará, cujas águas explodirão, causando um tsunami devido à queda de um meteorito. São meus juízos sobre esta nação e sobre outras que serão igualmente afetadas pela desobediência da humanidade em seguir meus mandamentos e por sua idolatria. Este vento avassalará parte da superfície terrestre. As imediações do local da queda sofrerão inundações de até 90 quilômetros terra dentro em alguns lugares, e a maioria dos litorais ao derredor ficará inundado após o impacto no Oceano Índico. Digo aos meus servos, preparai-vos para fugir antecipadamente. Ouvir-se-á um grande estrondo e em minutos as marés subirão. Na Baía de Guanabara haverá ondas de até 18 metros que explodirão, causando danos às construções. Recomendo a todos que se dirijam a locais de superior altura, a fim de vossa sobrevivência. Não acumuleis bens, visto que ficarão inutilizados.
Prepare-se para sobreviver e reiniciar vossas vidas, pois tudo ficará devastado. Recomendo aos meus comportores pastores que deem um aviso a todos os moradores da cidade e no seu bairro, num raio de 2 a 3 quilômetros, ao redor de sua igreja pelo menos. Os litorais do Arroio do Chuí até o sul da Bahia serão maior ou menor magnitude afetados. Fiquem atentos em estado de alerta. Cumprir-se-á minha palavra em Marcos. As estrelas cairão dos céus e as forças que estão no céu serão abaladas. Aviso-vos de antemão, que chamaria cada um para dar conta de suas obras, e se o aviso não for dado, cobraria o sangue de cada alma perdida. A evangelização é de responsabilidade de todos e não somente do intitulado evangelista, conforme minha palavra demonstra. Façam dádivas de misericórdia aos necessitados para ajudá-los a se restabelecer noutro lugar. Eis que vos aviso de antemão, será avassalador. Não duvidem, visto que essas coisas são cumprimento de Apocalipse, capítulo 8. O Brasil sofrerá também um dano na produção energética como consequência dos eventos subsequentes a este fato. Sugiro, conforme Joel 2,17, que chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues tua herança ao pobre, para que os gentios os dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Após este vento haverão nações poderosas que tentarão exercer domínio sobre o país, roubando-vos. Vigiai em oração e jejuns para o vosso livramento, e de toda a igreja suplicando por este livramento. Ajudai uns aos outros em suas necessidades, para que todos consigam escapar das coisas que vêm sobre a terra. Mas este vento não é o fim. Vão sobreviver ao tsunami somente aqueles que obedecerem minha voz. Portanto, digo-vos que se não se arrependerem de suas obras, não haverá salvação, mas somente mediante uma mudança de comportamento. Digo tanto para o meu povo quanto para os que ainda não me conhecem e desconhecem meus mandamentos. Observe o que ocorreu em Nínive, no antigo império da Assíria, no livro de Jonas, capítulo 3. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela um dia inteiro proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram jejum geral, e todos do povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que conheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou ciência da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem, o animal, bois, ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de veste de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como animais. Não havereis de comer e beber nada, e todos os cidadãos orem a Deus
com todas as suas forças, cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo. Esse é o relato de Jonas 3. Busquem a Deus enquanto é tempo, a fim de vossa salvação, da salvação de vossas vidas. Receba a minha paz e tomem as devidas providências para o vosso livramento. Quarta carta. Meus amados servos, aqui quem vos fala é o Todo-Poderoso Criador desta terra. Envio meu juízo a esta nação através de um terremoto que abalará o Chile, com reflexo em São Paulo. Aviso aos meus servos, não pouparei quem estiver afastado de meus caminhos, mas somente aquele que buscar a minha pessoa. Haverá um estrondo nessa cidade, bem como algumas cidades pela rebeldia em me buscar e me servir. Trarei o terremoto como parte de meu juízo sobre a nação. Assolarei o centro dessa cidade e imediações. Recomendo aos meus servos mudança de endereço de instalações comerciais, pois o dano será grande. Recorram à minha pessoa e vos mostrarei um novo local, no mínimo 3 quilômetros distante do centro. Não adquiram bens próximos ao centro desta capital, pois tudo esvairá. Assim falou eu, sou vosso Deus, pela boca de meu Filho amado, vosso Senhor Jesus, Yeshua Yamashia, como alguns o denominam. Receba a minha paz e recomendo que se movam, pois ocorrerá em breve, não tardará. Recomendo enviarem este vídeo a todos seus irmãos para que todos estejam cientes. Livrarei meu povo, mas vos aviso, para que vosso prejuízo não seja demasiado com relação a vossos bens, e de qualquer maneira vos restituirei. Quinta carta. Aviso aos meus servos. Haverá terremotos no Vietnã, Ilhas Maldivas, Suriname, Goitacazes, Carandiru, Vila Velha, Camanducaia, extremo sul da Bahia. Um estilhaço de meteorito cairá no sul dos Andes, causando terremoto de 8 a 9 graus na escala Richter, que abalará o Brasil. A placa rachará, causando inundação na faixa litorânea do Chile. A Patagônia desaparecerá do mapa, bem como parte da África, devido à queda de um meteorito no Oceano Índico. As Malvinas desaparecerão. O sul do Brasil ficará abalado com o terremoto, bem como toda a linha do Trópico de Capricórnio. Toda a faixa litorânea sul e sudeste ficará inundada e não será mais habitada. A bola de fogo é minha espada caindo sobre esta nação. O corredor de água será desviado. Não mais haverá a bacia aquífera do Equador, nem a bacia aquífera do Sul, mas sofrerão inundação os vales próximos ao Trópico de Capricórnio. Desviarei as águas para o oeste para impedir a salinização pelo mar. São meus juízos sobre esta nação. Contudo, livrarei meu povo e aquele que passar me buscar. Não permitirei que nada de muito danoso aos que recorrerem à minha pessoa e invocarem o meu nome para sua salvação. Meus servos estarão a salvo. Convoca esta nação à oração e súplica a favor dos seus familiares, de sua igreja, dos meus comportores reais, dos meus servos, pelo livramento. Observação: será diferente da queda de meteoro no Oceano Índico, que abalará a Eurásia e imediações. Contudo, em todos os litorais a maré subirá, excetuando-se o lado oposto dos continentes do ponto de colisão, o impacto será menor. Digo aos meus servos que os amo e darei livramento. Assim disse o Senhor Jeová e seu Filho Jesus. Sexta carta. Aviso aos meus servos, haverá terremotos. Joanesburgo sofrerá abalo sísmico devido à queda de meteorito. As Malvinas
ficarão inundadas permanentemente. O Oceano Atlântico sofrerá a queda de estilhaços de meteorito e haverá enchentes nos litorais, com ondas de 5 a 8 metros em outros pontos. A queda de um estilhaço de meteoro na China causará ruína atômica. No Equador haverá 15 graus de latitude, ou melhor, no Equador haverá a 15 graus de latitude no hemisfério norte uma queda de estilhaço que gerará um tsunami nas praias costeiras. Assim disse o Senhor Jeová aos meus servos para que se aprontem. 7ª carta. Assim disse o Senhor Jeová: uma bola de fogo cairá no Oceano Índico, causando um terremoto na placa oceânica que abalará a África, Eurásia, Emirados Árabes e Iêmen. O Nepal sofrerá um abalo sísmico. A Nova Zelândia terá seus litorais inundados, bem como toda a região costeira do Chile, fazendo com que vaze magma e explodam alguns vulcões. Assim a Terra passará por uma transformação. O Brasil será cortado aos derredores da linha do Trópico de Capricórnio. Haverá transformação geológica nas profundezas da placa. Assim disse o Senhor Jeová. 8ª carta. Aqui quem vos fala é o soberano, Criador desta terra e dos céus, os quais atualmente vedes em parte. Assolarei esta terra com meus juízos, para que busquem a minha pessoa. Não farão mais juízo de mim e de meus servos, meus pastores, missionários que me servem nesta terra. Tampouco farão pilhérias destes profetas. Outubro deste ano, trarei um terremoto em face da balbúrdia que ocorre neste país, desonrando minha pessoa. Não fareis mais juízos de mim e de meus servos, mas sereis estragados pela morte, por vos assenhorearem de meus servos e os tratarem de modo injusto, bem como por ouvirem a ganância de vossos corações. Vossa prata e vosso ouro servirão de despojo para os meus servos, pois estes usufruirão de vossos bens. Não mais requererei vossa conversão, mas meu juízo está sobre vós. Apocalipse 22:11. Ora, quem é injusto continue na injustiça, quem é mundano continue na impureza, mas quem é justo firme-se na prática da justiça, e quem é santo continue a buscar a santificação. Agora fareis pilhérias de quem, quando estiverdes sepultados? De quem fareis troça quando as trevas os envolverem? Como prevalecereis sobre minha pessoa ou sobre meus servos? Façais dádivas de misericórdia, convertam vossos corações e eu vos abençoarei. Mas caso contrário, meus justos juízos permanecem sobre vós. Assim disse o soberano Senhor Jeová, pela boca de meu filho, Senhor de vós. 9ª carta. Aviso aos meus servos, a ilha de Marajó sofrerá um abalo sísmico que não durará muito. A placa oceânica rachará, causando um dilúvio em toda a esfera terrestre e nos derredores da faixa litorânea, devido à queda de um meteorito na região do Amapá. Façam súplicas de orações para que possais escapar destas coisas e escapardes com vida. Assim disse o soberano Senhor dos Exércitos. A paz do Senhor Jesus.